grande desafio, como há muito tempo, é o desafio da comunicação nas empresas. Como as pessoas se relacionam dentro da empresa, como as empresas têm se relacionado com seus funcionários e os clientes também externos. A gente entende que ninguém é igual a ninguém, mas que as divergências devem ser bem pontuadas, né? Devem ser tratadas e não questionadas ou trazer para o âmbito da discordância, né? E a mistura das gerações também, ela tem dificultado cada vez mais essa comunicação interna, né? Porque hoje a gente tem uma mistura de várias gerações numa mesma empresa. Então, desde a pessoa que tem 60 anos, o cara que tem 40 e o novo funcionário que está chegando com 23 anos. Exatamente. E essa percepção de distanciamento, desse distanciamento temporal, era muito pouco sentido há pouco tempo atrás, né? Há 10 anos, 15 anos atrás, não tinha tanto sentido, não se sentia tanto essa diferença, essa distância, como se sente agora com a evolução da comunicação, o WhatsApp, advento de rede social, né? A própria busca por informação, a busca frenética pelo conteúdo, não? Então isso tudo eu acho que leva as empresas e seus participantes a ter essa dissonância quanto à comunicação. Legal. E o alinhamento de valores da equipe também. Então é muito importante o gestor ter isso de forma muito clara. Então uma ferramenta muito bacana que existe hoje para fazer esse tipo de alinhamento da equipe, ele se chama Team Canvas. O Team Canvas, ele serve para que você consiga colocar toda a equipe trabalhando no mesmo contexto e identificando quais são os valores daquela equipe de uma forma geral, identificando quais são as premissas dos trabalhos que vão ser realizados, o propósito daquela área e os combinados. Então ele atua, na verdade, em 5 pontos, são 5 quadrantes, que conseguem alinhar e direcionar a equipe para o mesmo objetivo e falando a mesma língua. É muito comum a gente ver, às vezes, um gestor que está trabalhando enquanto o filho nasceu. E aí ele coloca para a equipe, não, eu estava trabalhando, meu filho nasceu, não tem problema nenhum. Eu já vi um gestor uma vez falar com um membro de uma equipe, que ele falou assim, você é médico? Não, então você não vai ajudar sua esposa em nada, fica tranquilo que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Eu estava trabalhando, meu filho nasceu bem, não tem problema nenhum. Então a percepção de valor, às vezes, de uma pessoa acaba que essa pessoa acaba querendo impor os seus valores para a equipe, né? E é quando a gente tem uma divergência muito forte. Muito forte. E essa divergência, normalmente, são as divergências que levam aos primeiros grandes atritos dentro da empresa, né? Que levam às primeiras discordâncias mais ferrenhas. E se não tiver um pacificador, alguém que faça essa transição, que entenda os dois pontos de vista, que transmita um pouco dessa capacidade da empatia e que faça as pessoas chegarem num consenso, uma pessoa uma conciliadora, perdão, o resultado pode ser desastroso, né? Para a empresa. Então, assim, essa dica de trabalhar com ferramentas administrativas para alinhar a equipe, você resolve o problema de comunicação e alinha as expectativas do time. Então é muito importante. Quando a gente faz uma análise da equipe, é muito comum a gente perceber que as pessoas não se conhecem, na verdade. Elas trabalham muito tempo juntas, mas se conhecem muito pouco. Então, quando às vezes você pergunta para um gerente assim, qual é o sonho do seu colaborador? Ele não sabe responder. Identificar. Ele não sabe. Se ele não sabe qual é o sonho daquela pessoa, ele simplesmente coloca ela para trabalhar todo dia e é a base do chicote. E dá valor para o sonho, né, daquela pessoa. Às vezes até se conhece o sonho, porque foi verbalmente externado pela outra pessoa, mas duas posições. Ou ela é levada muito a sério e vira assim um sonho que às vezes não é do trabalho e ele é trazido para dentro do trabalho, que causa também problema, como também pode ser aquela pessoa que vai ser relevada, porque o sonho não é congruente com o que aderente. Exatamente, não está aderente com o pensamento da empresa. E aí vem toda a parte emocional que vai envolver essa pessoa.
a significância dela dentro da empresa, ela começa a se afastar dos objetivos da empresa e, sem perceber, ela está virando um peso para a empresa, sendo que tudo poderia ser resolvido com entendimento, com conversa, com comunicação, e né? Por muitas das vezes o gestor ele pode ajudar na realização do sonho dessa pessoa. Às vezes o sonho dessa pessoa é evoluir, é galgar uma outra função dentro da empresa. Às vezes o funcionário está insatisfeito naquela área, ele gostaria de ir para uma outra área e o gerente prende a pessoa como um prêmio, né? Então não libera porque precisa dela. E aí você tem uma pessoa que fica louca para chegar sexta-feira, porque sábado e domingo é o dia que vai ficar livre. É o gerente feitor, né? É o gerente feitor. E essas pessoas normalmente já não têm com o tempo, o declínio da qualidade, da entrega do resultado é muito grande, né? Tende a cair. Que existem formas de se minimizar esse problema, né? Hoje a gente consegue estudar os perfis isoladamente, a gente consegue alinhar as equipes por motivação, por capacidade, por habilidade. A gente consegue montar um DNA de uma empresa e encaixar nelas as melhores pessoas, sem ter que ficar com aquele turnover imenso por conta de tentativa e erro. Né? É verdade. E aí você pode aplicar também formulários para conhecer a equipe e ter mapeado os feedbacks que você realiza com elas, com as pessoas. É muito comum o gestor não ter o feedback guardado. Então, por muitas das vezes, ele realiza um feedback e aí a gente, num outro vídeo, posteriormente, a gente pode aprofundar. Sim, importante. Mas ele não tem registro nenhum guardado sobre as conversas. E aí acaba caindo no esquecimento e aí gera uma série de problemas na gestão dessa pessoa. Sim. E eu acho que também é uma forma de valorizar o capital humano dentro das empresas. É você conhecer a pessoa. É você entender as necessidades dela. Entender que as necessidades delas também nem sempre são de acordo com as necessidades da empresa e do cargo. Então a gente conseguir ter um alinhamento entre a necessidade da empresa, a necessidade do funcionário e a equipe, né, que é uma tríade importante. Ninguém trabalha sozinho, a equipe é construída por pessoas e essa equipe é que vai ter os resultados. Já se passou o tempo de que uma pessoa só fazia tudo dentro da empresa e que ela sozinha era responsável pelo resultado, como a gente tinha nas áreas de venda, né? Que às vezes a gente tinha uma equipe medíocre e um vendedor acima da média. Hoje isso está ficando, com esse desenvolvimento da informação, está ficando muito pareado e isso é muito positivo, você não acha? É verdade. E tem um critério de desempenho onde a equipe ela tem que performar de uma forma geral. Se você consegue... hoje uma estrela não faz o resultado que se espera. Se a gente colocar isso dentro do gramado na seleção brasileira, a gente já vê. O Neymar não salvou hora nenhuma a seleção brasileira. Então é muito comum a gente perceber que às vezes uma estrela ela não vai fazer nenhum tipo de diferença na área. O que a gente precisa é de um desempenho compartilhado, um acompanhamento compartilhado, um desenvolvimento de equipe constante. Então, por muitas das vezes a gente tem e encontra gestores que reclamam da equipe, reclamam dos funcionários, e eles falam assim, às vezes, Igor, o cara é muito ruim de trabalhar, a culpa é de quem? É dele. Ele não supervisiona, ele não se compromete em acompanhar e desenvolver o funcionário, ele contratou o funcionário, jogou o funcionário numa área de trabalho lá e toca o serviço. Seja o que for, né? Então, assim, na hora que a gente conversa para falar assim, olha, ele tem que ser treinado, tem que ser capacitado, a equipe tem que desenvolver um treinamento para ele, não, é perda de tempo. Exato. Então, quando o gestor acha que o treinamento é uma perda de tempo ou é um complicador, tá fadado, ele vive apagando incêndio constantemente. Então, assim, existem vários desafios. A gente fez esse primeiro vídeo até para conversar um pouquinho sobre como que a gente tem visto muito as empresas no mercado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se liga, que a gente vai ter sempre um vídeo de interesse comum. E a gente vai estar sempre postando nas nossas redes sociais, no nosso site, e a gente está para lançar. Vem coisa boa por aí, hein? Um abraço. Abraço.